Bora! Bora estudar hoje conjuntos? A teoria dos conjuntos? O que é que nós temos na teoria dos conjuntos? Vamos iniciar pelos conceitos iniciais, tá bom? Então, vamos ter a ideia do que é elemento, pertinência e o próprio conjunto. Vamos começar pelo conjunto. Digamos que a gente tem uma escola. Dentro da escola tem alunos. Se eu pegar só os alunos do primeiro ano do colégio aprendizado, só os alunos do primeiro ano, eu posso fazer um conjunto. Do mesmo jeito que se eu pegar todos os números que são inteiros, eu tenho um conjunto. Ou então, se eu pegar uma equação do segundo grau, por exemplo, e quero saber as raízes, se eu pegar só as raízes, eu tenho também um conjunto. Então aqui, ó, é uma equaçãozinha do segundo grau, não é isso? Incompleta em B, significa que o B é zero. Toda vez que o B é zero, eu posso resolver assim, é só passar o valor do C para o outro lado, fica positivo, né? Então, menos 25 passa 25. Como aqui a potência é 2, o expoente é 2, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25. Só que a raiz de 25 é 5, né? Como é mais ou menos, então x1 é um valor positivo e o x2 será um valor negativo. Está aqui as duas raízes, tá? Então, qual é o conjunto? O conjunto é esse daqui, com esses dois elementos, tá? Porque ele quer todos os números reais que é a solução. Quais são as duas soluções? O 5 e o menos 5, tá bom? Professor, e os conjuntos dos números inteiros? Vamos lá, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 pontinhos, tá? Então, aqui é o conjunto dos números inteiros. Deixa eu apagar aqui. Continuando, ó. Só que os conjuntos, eles têm sua representação, e a sua representação sempre vai ser por letra maiúscula, tá bom? Sempre por letra maiúscula. Você não deve representar um conjunto por letra minúscula, só por letra maiúscula. Professor, mas por quê? Porque as letras minúsculas a gente vai representar os elementos. Por exemplo, a UNEI é um elemento do conjunto dos alunos do primeiro ano do colégio aprendizado. A UNEI é um elemento. É um elemento. Do mesmo jeito que o número 7 é um elemento do conjunto dos números inteiros. E o número 5 é um elemento da solução dessa equação que a gente já resolveu no slide anterior, né? Então, aqui, ó, o 5 é um elemento, o 7 é um elemento, o aldeído é um elemento. Professor, o senhor quer dizer que no conjunto pode ser pessoa, pode ser objeto, pode ser solução de alguma coisa, pode ser qualquer coisa que você possa reunir, a gente pode denominar como um conjunto. Professor, e esses elementos, eles são representados por quem? Por letra minúscula, tá bom? Letra minúscula. Importante a gente ter a noção de pertinência. Professor, o que é pertinência? É quando pertence ou não pertence àquele conjunto. Digamos, a UNEI pertence ao conjunto dos alunos do primeiro ano do colégio aprendizado. A UNEI pertence a esse conjunto. Do mesmo jeito que o 7 pertence a esse conjunto. Do mesmo jeito que o 5 pertence a esse conjunto. Esse conjunto qual? Que foi formado. A gente formou um conjunto e um conjunto. Certo? Então, o que é pertence? Pertence é porque ele está dentro de um determinado conjunto. Tá? E a gente vai denominar com essa simbologia. Ó, pertence e não pertence. Pertence é só esse símbolo. Não pertence é quando ele está cortado. Ok, pessoal? Professor, então para que serve esse pertence e esse não pertence? É para me relacionar o conjunto com o elemento, tá bom? É para que eu possa relacionar o conjunto com o elemento. Então, quando eu coloco aqui um conjuntual,
um conjunto A e boto aqui o número 1 e o número 2, aqui ó, é o conjunto A, representado por letra minúscula, e aqui dentro ficam os elementos. Pode até ter fora. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que esses elementos que estão dentro pertencem ao A. E o elemento que está fora não pertence. Então aqui ó, pertence a A e aqui não pertence, corta ó, a A. Tá bom? 1 e 2 pertence a A, o 3 não pertence a A. Ok? Vamos para mais conceitos, pessoal. Nós temos as notações. Que notações são essas? Como é que eu vou representar os elementos? Eu vou enumerando os seus elementos entre chaves e separar por vírgula. Ou então indicando entre chaves uma propriedade que vai caracterizar cada elemento desses. Ou então, que é muito importante, é esse que a gente faz o diagrama de Van Euler, tá? Que diagrama é esse? É um diagrama muito importante que a gente resolve muitas questões que a gente vai fazer nas próximas aulas, né? Que é os problemas de conjuntos, que é muito mais fácil a gente fazer por diagrama de Venn do que pelos outros. Então, essas são as 3 formas de notação. Professor, exemplifique assim. Por exemplo, eu tenho um conjunto A. O conjunto V. O conjunto V tem os elementos A, B, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Desculpe falar o B. Então, esse é o conjunto V. Então, eu coloco o elemento e separo por vírgula. Do mesmo jeito que eu posso colocar assim, dá a característica dele. Ó. Qual é a característica dele? Ele é uma vogal. Quais são os que são vogais? A, E, I, O, U. Ou então eu posso fazer pelo diagrama de Venn Euler, né? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Então essas 3 formas da gente representar o conjunto A. Então o A pertence ao V. O A pertence ao V, porque ele está dentro do conjunto. Só que o M não está, não está nem aqui. Se eu colocar o M aqui fora, o M não pertence, por isso aqui é esse símbolo. Ok? Professor, e se tiver apenas um elemento? A gente diz que ele é unitário. E se ele não tiver elemento? A gente diz que ele é vazio. E se ele tiver muitos elementos que não dá para me contar, a gente diz que ele é infinito. Tá bom? Esses são 3 tipos de conjuntos que é importante você saber. O unitário, o vazio e o infinito. Professor, então, esse vazio, como é que eu vou representar ele? Porque o unitário é fácil. O unitário está aqui. Ó. O unitário eu boto um elemento. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o número 21. Ó. 21. O número 21. Pronto, aqui é um elemento. É um elemento do conjunto A. O conjunto A só tem um elemento, o número 21. Ele é unitário. O conjunto vazio ele vai ser representado por 2 chaves ou um ozinho cortado. Professor, e se por acaso for assim, ó, o conjunto A igual a uma bolinha cortada? Isso aqui já não é como se eu juntasse os dois. Já não é um conjunto vazio. Aqui é o conjunto de uma bolinha cortada, tá bom? Então, muito cuidado. Professor, e o conjunto infinito? Eu posso representar assim, o conjunto infinito. Ó. Por exemplo, eu tenho o conjunto dos números naturais. Ó. Os números naturais. Os números naturais, eles são infinitos, ó. Elementos infinitos. Tá? Professor, exemplos. Número primo, positivo e par. Só tem um. É o 2. Então, ele é unitário. Um número que é inteiro, ímpar e divisível por 2 existe? Não. Então, ele é vazio. Ou não tem nenhum número que seja inteiro, ímpar e divisível por 2. Né? Por isso é que é vazio.
Professor, o número A, tal que é um número ímpar e primo. Aqui eu vou ter infinitos números, que é o conjunto dos números primos, né? Professor, nesse caso aqui, 3 pontinhos é porque ele é o quê? Infinito. Então eu tenho um conjunto unitário, tenho um conjunto vazio e o conjunto infinito. As 3 possibilidades, tá bom? Em especial. Uma observação. Se tiver elementos, 2 conjuntos com os mesmos elementos, mudando só a ordem, esses conjuntos serão iguais. Por exemplo, eu tenho x, tal que x é inteiro, positivo e menor que 0. Tá? Então aqui, 2, 3 e 1, ele é um número, é o anteconjunto. Então eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Então o conjunto A é exatamente igual ao conjunto B. Então, observe que a representação aqui foi outra, tá? E essa representação aqui é uma. Que conjunto é esse aqui? Como é inteiro positivo, começa com 1. Aí fica 1, 2, 3, 4 e para. Porque ele tem que ser menor. Então é 1, 2, 3, aqui é 2, 3, 1. Eles são iguais, não importa a ordem. Pessoal, aqui se a gente colocar na reta, fica 0, 1, 2, 3, 4. Ou menores, 1, 2, 3. O professor, o 0 não entra? Não entra, não. Mas ele não é inteiro? Ele é inteiro, só que ele é um nulo. Só se ele fosse positivo, só que ele não é. Ele é um elemento neutro, tá bom? O 0. Professor, então o que é que significa eu dizer que A pertence a B? O A é igual a... Desculpe, o A é igual a B se o X pertence a A e o X pertence a B. Ou então, se o x pertence a B e x também pertence a A. Eles são equivalentes, tá bom? Exemplos. Eu tenho a palavra trator, o conjunto das palavras, das letras da palavra trator, e o conjunto das letras da palavra ator. Tanto o conjunto A como o conjunto B têm as mesmas letras. Então, eu digo que A é igual a B. Ok? O A é igual a B. Por quê? Todas as letras são as mesmas. Apesar da quantidade ser diferente, mas são as mesmas letras. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B. Professor, e o que é o subconjunto? Em todo conjunto, a gente pode pegar e colocar subconjuntos, tá? Então, pode colocar subconjuntos. Como é que a gente faz isso? Assim. Primeiro, se A está contido em B, a representação está contido a esse símbolo, tá? É como se fosse um U deitado. Se eu colocar A contém B, é esse U no sentido contrário deitado, tá? Aí, está contido a esse símbolo, contém a esse símbolo, tá bom? Muito importante. Professor, e o não contém? E não está contido? É só eu cortar, tá? Tendo em vista isso, vamos fazer a seguinte observação. Se A é subconjunto de B, eu faço assim, Se A é subconjunto de B, então significa que o A está dentro do B. O A está dentro do B. Por quê? Porque o A é subconjunto de B. Então, se ele é subconjunto, ele está dentro do B. Tá bom? Muito importante essa ideia. Quando eu falo que algo é subconjunto de outro, é porque esse elemento ele está dentro do elemento que eu estou dizendo. Então, se o A é subconjunto de B, então o A está dentro do B. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, A é parte de B. Então, eu tenho um B, só que o A é parte de B. Por que o A é parte de B? Porque é subconjunto de B. É como se fosse assim. Vamos dizer que o B fosse o número 1, 2, 3, 4. E o C, e o A fosse o 1 e o 2. Aí eu coloco,
1, 2, 3, 4. Ó. 1 e 2 é o A. 1, 2, 3, 4 é o B. Veja que o A está dentro do B. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar. Exemplos. Ó, x pertence aos números naturais menores que 4. Aí, x pertence aos reais, tal que x vezes x menos 1 é igual a 0. E, professor, de novo, equações, ó, observa aqui, ó. Quais são os números que são naturais menores que 4? Eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4. Só que o 4 não entra, então é 0, 1, 2, 3. Aqui, eu vou ter o 0 e o 1 como raiz. Então, aqui é o 0, 1, 2, 3. Aqui eu vou ter, se eu resolver essa equaçãozinha aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter o 0, eu vou ter o 1. Professor, por quê? Vamos pegar só o A aqui, ó. A gente tem que entender, tá bom? O A, conjunto A. O conjunto A vai ter 0, 1, 2, 3. Por quê? Aí eu vou botar aqui a reta. Ó. Opa, ficou torto. Botar a reta, tá? Quando eu coloco a reta, ó, você observa o seguinte, ó. Bota os 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a reta natural, tá? Aí, ó, como ele é menor que 4, quem é que é menor que 4? O 3, o 2, o 1 e o 0. Por isso é que tem 4 elementos. Tá? Professor, e esse outro aqui? É uma equaçãozinha, ó, onde, do segundo grau, onde ele está em evidência. Então, isso significa o quê? Que ou x é igual a 0, ou essa equação é igual a 0. Então, x igual a 0 é o x1. E o outro é x menos 1 igual a 0. Passa para o outro lado, x igual a 1. Então, x1, x2. Tem aqui as duas raízes. Por isso que eu coloquei 0 e 1. Ok, pessoal? A gente tem que entender as equações, tem que entender, representar. Não tem aquelas 3 formas que a gente colocou? A forma onde a gente diz direto os elementos, que a gente coloca a característica dele e o diagrama de Venn. Tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Então, tá aí, ó. Conjunto A e o conjunto B. Então, podemos dizer o quê? Que o B, ó, está dentro do A. Então, o B faz parte do A. Então, dizer que o B é subconjunto do A. Tá bom? E, então, o B está contido no A. Tá bom? Então, depende muito da nomenclatura que a questão vai te dar, tá? Todas essas palavras eu falei como sinônimos. Aqui é o diagrama de Venn, ó. 1, 2, 3 e aqui o 0, tá bom? Professor, e tem mais alguma coisa? Tem as observações do conjunto. Do subconjunto, desculpe. Quando o A contém B, está contido em B e o B está contido em A, quando o A está contido em B e o B está contido em A, é porque eles são iguais. Tá bom? Professor, e se por acaso nenhum elemento de A pertence ao B? Então A é vazio, então o A está contido em B. Dizemos então que A é subconjunto próprio de B. Tá? Professor, e o vazio? O vazio está contido em qualquer conjunto. Essa é a parte aqui mais importante de todas, tá? Lembre-se, o vazio está contido em todos os conjuntos que você imaginar. Até no vazio. O vazio tem um elemento, que é o vazio, tá bom? Tem um subconjunto, que é o vazio. Então, o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. E todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Tá bom? Exemplos.
encontrar todos os subconjuntos daqui, do 1, 2, 3. Aí eu vou ter o seguinte, vamos construir. Ó. Primeiro, eu tenho com um elemento só, com dois elementos, ó, com dois elementos, 1 e 3, e 2 e 3. Ó, deixa eu só dar uma ajeitada aqui no número. E o com 3 elementos, que é ele próprio, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Professor, então isso aqui o que é? São subconjuntos? Falta algum? Falta o mais importante, o vazio. Professor, o vazio é assim? Não, não pode. Isso aqui é o conjunto com um elemento. Ou eu coloco só a bolinha cortada, ou só as chaves. Vou deixar só as chaves. Professor, então quantos subconjuntos tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, o senhor quer dizer que um conjunto com 3 elementos eu vou ter 8 subconjuntos? De modo geral, é assim, ó. O número de subconjunto vai ser 2 elevado a n. O n é o número de elementos. Como eu tenho 3 elementos, 2 elevado a 3, que é 8. Que é justamente se a gente fizer, ó. Tá bom? Apagar aqui, ó. Então, o 0, o com um elemento, o com 2 elementos, ou com 3 elementos. Se eu somar todo mundo, dá um total de 8, tá? Lembrando que dizemos que o subconjunto que contém todos os elementos é o conjunto trivial, tá? E os outros subconjuntos são conjuntos próprios de A. Professor, observação. Chamamos de conjunto das partes do conjunto A e representado por P de A o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Como assim, professor? A gente não colocou 3 elementos, a gente pode ter um subconjunto deles, né? Que são esses que a gente viu nesse instante, que é um total de 8. Não é isso? Então, esse P de A, a gente chama o conjunto das partes, tá? Quantos elementos tem? Se eu for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não foi? Aí eu fiz nesse instante, ó. O número de conjunto das partes vai ser 2 elevado ao n. Quantos números tem um elemento? Desculpe, quantos elementos tem um conjunto? Né? 3. Então fica 2 elevado a 3, que é 8. Ó, por isso que deu 8. Tá bom? Exemplo. Se um conjunto tem n elementos e 128 subconjuntos, quantos elementos esse conjunto possui, né? Aí é só fazer a mesma coisa, ó. O número de elementos aqui, ó, vai ser 2 elevado a n. Como ele diz aqui o número de subconjuntos, que é 128 igual a 2 elevado a n, então 2 elevado a n é igual a 128. O 128, se você for fatorar por 2 é 64, por 2 é 32, por 2 é 16, por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Fica 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. 2 elevado a n é 2 elevado a 7. Significa que o n é igual a quanto? 7. Ó. Então, significa dizer que esse conjunto A tem quantos elementos? 7. Tá bom? Professor, é só isso? E do modo inverso, se eu te der o número de elementos, é só aplicar na relação. Tá bom, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Pessoal, essa potenciação, eu tenho uma playlist de potenciação, tá? Quem quiser aí assistir, eu faço do nível simples ao mais avançado, inclusive com radiciação, tá? Também tem. Então, 2 elevado a n igual a 128, 2 elevado a 7, cancela 2 com 2, ó, 7, tá bom? Logo eu vou ter 7 elementos, tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar seu like, tá? Compartilha, ajuda o canal, tá? Se inscreve. Um forte abraço e até a próxima. Lembrando
que aqui vai ter a continuação, tá? Esse aqui foi a primeira parte de conjuntos, só que a gente tem que continuar o conteúdo, tá? Para o vídeo não ficar tão longo e tão cansativo, fui somente até aqui os subconjuntos, tá? Um forte abraço e tchau, tchau.